Comunicação Sociais, Rede Brasil. Meu nome é José Hoffman, tá? Trago em público também o programa Visão dos Fatos, junto, né, o Pró-Memória da cidade de Sumaré. E, por falar em redes sociais, nós estamos aí na internet, né? A internet, ela não tem fronteiras e adentra todos os lares e os espaços do nosso planeta. E hoje está aqui um convidado todo especial que contribui para a cidade de Sumaré, para toda a região metropolitana de Campinas e vamos se dizer também para o estado aqui de São Paulo, que é o pastor da primeira igreja batista aqui de Sumaré, que é o pastor Salovi Bernardo. Bom dia, pastor, tudo bem com o senhor? Bom dia, querido. Prazer estar aqui, Hoffman, e estar falando sobre o que é que Deus tem feito através da primeira igreja, através de como eu cheguei aqui na cidade. Sim. E, de uma certa maneira, isto são situações que Deus vai conduzindo a vida de cada um de nós e nós vamos tendo a bênção e a direção de Deus. Pode ter certeza, sem Deus ninguém dirige nada, né? É ele na frente, né? Tem esse país agora, né? Um presidente que fala de Deus, né? Que quer ser conduzido por Deus. Primeira vez que eu vi um culto dentro do Palácio do Planalto, né? Eu nunca tinha visto isso, viu? E o homem fala lá que é Deus para tudo que ele põe e coloca Deus, né? Então, isso é importante. Pastor, nós viemos aqui para conversar a respeito dos 70 anos da Igreja Batista, mas antes disso, eu queria saber como o senhor chegou nessa cidade, os cargos que o senhor já tem, né, administrado dentro da Igreja Batista. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco do senhor. Certo. Pelas câmaras lá, e tá lá, os seus amigos também te vendo, o pessoal. O Laureano tá te vendo lá, viu? Tá certo. Laureano é membro da igreja. Membro da igreja. Tem abençoado bastante a igreja. E fala que gosta muito do senhor, viu? Eu queria puxar ele pra mim lá e falar, não vou. Brincadeira. A primeira vez que eu vim aqui para Sumaré, eu tinha 10 anos de idade. Sim. Nós temos uma organização chamada Embaixadores do Rei. Sim. Onde as crianças são ensinadas a ter uma visão da sua responsabilidade. Sei, sei. Nessa ocasião, eu morava em Mogi das Cruzes. Eu sou marilhense de nascimento. Sim, e meu pai estava pastoreando a primeira de Mogi quando nós viemos participar aqui no acampamento batista. Batista. Desse encontro de embaixadores, e então foi a primeira vez que eu vim aqui para Sumaré. Eu lembro de chegar aqui na cidade com o trem e depois subirmos aqui a pé, indo até o acampamento, e um trator veio e buscou as malas. Né? E aí então a gente foi caminhando, foi uma bela de uma pernada que a gente deu para chegar lá até o acampamento, né? Mas a partir desta primeira vez que eu vim, então praticamente quase que anualmente, até os meus 15 anos, eu vim. Então foi 5 anos consecutivos, todos os anos, no mês de janeiro e de julho, eu estava aqui participando do acampamento. Sim. E aí, então, esse foi o primeiro contato com a cidade de Sumaré. Logo depois, já estava aí já no ministério. Foi quando, então, vir a Sumaré era algo quase que rotineiro para esta situação. E quando chegou agora em 2016, quando eu deixei o ministério em São Paulo, eu estava certo que eu tinha parado, né? E que eu ia agora fazer algumas coisas de projetos pessoais. Sim. Né? E aí então o pastor Genivaldo disse: olha, eu gostaria de te indicar para a primeira de Sumaré. Minha filha estava para casar, e aí eu disse: não, meu projeto não é sair de São Paulo. Sim. Né? E então eu disse não para a primeira de Sumaré. E aí eles tiveram um processo ministerial e que não deu certo com os 3 pastores que eles estavam falando. Sim. E nesse momento Deus trabalhou comigo e usou minha filha. Minha filha chegou para mim e perguntou: pai, eu sou bênção na sua vida? Eu falei: sempre. E por que agora eu sou motivo do Senhor não ouvir a voz de Deus? E aí então, quando ela falou isso, eu disse: você está certa, filha,
você não é empecilho não, você é bênção, e eu vou dizer então que eu posso receber o pastoreio em qualquer lugar do Brasil ou São Paulo, né? E aí então, como não deu certo os 3 pastores que estavam se candidatando para ser pastor da primeira, eles mudaram a equipe de sucessão pastoral, e aí eu fui o primeiro a contactado novamente. Sim, sim. E aí então, no dia 16 de setembro de 2016, Deus disse: é aqui que você tem que ir. É aqui que você vai ficar, é aqui que você vai trabalhar. Exatamente. E aí então, desde lá, nós temos estado aqui na cidade de Sumaré, e para mim é um privilégio, uma honra poder servir a primeira igreja e também servir a cidade, que esse o papel. A igreja hoje ela não existe em si só, ela existe para servir a sociedade, e é assim que estamos trabalhando, fazendo a diferença, né? Olha, o pastor, o Promemória aqui de Sumaré, através do presidente Alaerte Menuso, do Ulisses Pedroni, do Roberto Cordenunci, Francisco Antônio de Toledo, que é o professor Chico, e os demais membros também que estão, falou: não podemos deixar de homenagear, certo, a primeira igreja batista de Sumaré. Sim. E também o pastor que está conduzindo essa igreja. E partiu para ir falar com o senhor lá. Foi lá o professor Alaerte, né, que é uma bênção, né, uma pessoa aí que tem um trabalho voltado para essa cidade. Foi também o Zulão, certo? Também lá conversar lá com o senhor, porque não pode deixar passar 70 anos de uma bênção dentro de uma cidade que tem transformado pessoas, que tem criado os ministérios, tem criado várias igrejas dentro da cidade de Sumaré, e contando também da região. E falando disso, eu queria saber quantas igrejas tem, quantos membros tem também dentro da igreja. Eu gostaria que o senhor informasse isso aí para o nosso público ouvinte e para aqueles que, os nossos seguidores, né? E o senhor está em todo o Brasil agora. O senhor está lá na Bahia, tem seguidores lá da Bahia, tem seguidores em Minas Gerais, tem seguidores lá da sua cidade de Marília, tem lá um crente lá que é da Assembleia de Deus que me segue também lá em Marília, que é da Assembleia de Deus Belém lá. Tá? E na região aqui várias pessoas aqui que nos seguem. Então eu gostaria que o senhor falasse a respeito desse trabalho que vocês têm desenvolvido aqui e junto também ao Acampamento Batista, né? Que é um trabalho muito bonito de vocês. Verdade. A primeira igreja batista de Sumaré começou com um trabalho inicial, primeiro com as mulheres. Sim. Tanto que as mulheres da nossa igreja, que é chamada União Feminina Missionária, já celebraram 71 anos. 71 anos? As mulheres? As mulheres. Sempre as mulheres na frente. Exatamente. Né? E aí, então, elas começaram esse trabalho e foram trazendo filhos, foram trazendo os esposos. Sim. E assim, então, o primeiro pastor que veio estar trabalhando aqui foi o pastor Paulo Porto. E aí, então, ele deu essa visão da primeira igreja e começou esse trabalho fazendo isso. Era um trabalho pioneiro, que começou numa casa aqui próxima, e até depois comprar a propriedade, e depois de comprar essa propriedade ou receber de doação, não me lembro bem como é que foi esse fato, começou então o trabalho da primeira igreja sendo organizada, né? Então, pela igreja de Nova Odessa. Então, graças a Deus, Deus vem trabalhando nessa história nesses 70 anos. Já se passaram lá 13 pastores que estiveram à frente desse ministério e conduziram o povo até chegar esse momento em que eu estou. A história da igreja é uma história muito bonita, porque ela sempre priorizou que as pessoas, naquele tempo carro não existia. Sim, né? sim. Então era praticamente um carro que tinha a igreja, o resto era a pé ou de animal. Eu lembro, pastor, da dona Elizabeth Volga. Isso. Né? Dona Elizabeth Volga, ela tinha a gente chamava de chimbiquinha, não era? Exatamente. Carro, né? Era o único carro. Era o único carro que ela conduzia e fazia os cultos nas casas. Exatamente. Fazia nas casas. Exatamente. Eu cheguei a participar, menino, né? Eu cheguei a participar de alguns
cultos, né, na casa. Mas a tradição da família era católica, né, na época, Sim. então falavam, e chamavam as igrejas protestantes, Sim, né, na época. Né? exatamente. Mas no final Deus chamou mesmo, não tem jeito. Mas eu gostaria que o senhor falasse também, né, desse trabalho que essas mulheres só tinham um carro. Exatamente. Então, de uma certa maneira, todo esse trabalho iniciou dessa maneira. Sim. E ao iniciar dessa maneira, então ela foi crescendo, foi se desenvolvendo. E a primeira igreja decidiu, então, na sua estratégia, não fazer uma grande igreja, mas espalhar na cidade a palavra de Deus e plantar igrejas em outros lugares. Hoje, a primeira igreja organizou 5 filhas e das 5 filhas, elas organizaram 3 novas filhas. Então são 8 igrejas que estão ligadas à primeira igreja Dentro de Sumaré, sem contar na Nova Odessa, que quase batista. Exatamente, dentro de Sumaré. Mas hoje, dentro da cidade de Sumaré, nós temos 16 igrejas batistas aqui dentro da cidade. 16 igrejas batistas dentro de Sumaré? Exatamente. Então, de uma certa maneira, está a cada momento crescendo essa situação de estar oferecendo às pessoas uma igreja local que possa atender ali o bairro, a comunidade, dando toda fazendo essa diferença, né? E Deus tem nos abençoado e tem nos dado essa direção. Então a primeira igreja tem marcado isso, e ela faz parte de uma região que eu estou aqui na região há 35 anos, vou fazer 36 anos agora em outubro. E nesse período que começou lá de Araras, quando eu fui pastor em Araras, depois Campinas, nós tínhamos nessa região que pega de Jundiaí a Porto Ferreira, nós tínhamos 66 igrejas. 66 igrejas. E hoje nós temos mais de 360 igrejas em toda essa região, né, que foi chamado o projeto Adensamento Batista. Adensamento Batista. Exatamente. Então isso fez com que a história do Evangelho prosperasse e junto com isso não foi apenas esta situação. Foi não só de plantação de igreja, mas de treinamento de liderança, treinamento de secretários, treinamento de presidentes, treinamento de tesoureiros. Então era uma equipe inteira que estava usando a propriedade que foi doada pelos Vogel, que se tornou um acampamento batista. Então, a história desse acampamento batista hoje é estrategicamente utilizado para todo treinamento, além de alugar para quem quiser alugar, está o tempo todo sendo usado para treinamento e equipar as pessoas para que possam exercer o ministério que Deus confiou a cada uma de uma maneira melhor, né? Então, esse é o objetivo que a gente tem trabalhado o tempo todo. Uma das características é que a Igreja Batista trabalha desde o berçário até a terceira idade por faixas etárias e por interesse. Então, cada grupo tem o seu professor, o seu líder, que vai ministrar a eles a palavra de Deus na linguagem que eles compreendem. Uma criança chegou e contou uma história para o pai. E a história que ele contou foi assim: pai, hoje nós tivemos uma lição fenomenal. Que lição foi essa? Nós estudamos como Moisés atravessou o mar. E aí, então, o pai falou: por favor, então me conta a história que a professora contou. Olha, eles estavam cercados pelo pessoal do Egito. E estavam vindo para destruir o povo de Israel. Aí Moisés deu uma ordem, pai. Mulheres, arrumem tecidos, rasguem, façam uma corda enorme. E homens, cortem todas as madeiras. E vamos construir uma ponte. E eles construíram uma ponte que atravessou o mar. E quando a ponte atravessou o mar, Moisés disse: agora todo mundo passa pela ponte e chega do outro lado. E o povo então passou. Só que, pai, o povo do Egito entendeu e viu aquela ponte e começou a subir também atrás para perseguir o povo de Israel.
Sabe o que Moisés fez? Que não é burro nem nada. Pegou, puxou o barbante, a ponte caiu e todos eles caíram e morreram afogados dentro do mar. Do mar. Filho, foi assim que a professora contou? É. O senhor não está acreditando não, pai? Tem certeza que o senhor não está acreditando? O senhor precisa ouvir a história que ela contou. Então, a criança só entende uma linguagem concreta. Sim. Ela não entende uma linguagem abstrata. Sim, sim. Então, quem vai ministrar a ela tem que saber eu como entendi. colocar. Aí eu entendi Exatamente. o rasgar as madeiras. Exatamente, é porque tudo ela concreto. é concreto, certo? Exatamente. Se contasse o abstrato, Ela ela não entenderia. Exatamente. Então tem esse trabalho, Precisa pastor? ter esse trabalho de mostrar isso. Então, tudo isso a gente passa para os professores, para eles entender que, ao ministrar a uma faixa etária, tem que ministrar com a cabeça da pessoa. Da pessoa. Que vai ouvir a mensagem. Né? Então a Igreja Batista prioriza discipular todas as faixas etárias de tal maneira que elas possam compreender a linguagem bíblica de uma forma cristalina. Fantástico isso daí. Eu nunca tinha ouvido isso daí. Eu falei, mas é esquisito, né? Porque na forma discreta é uma coisa. Agora, rasgar os vestidos, né? Pegar as lenhas. Mas isso é para criança, certo? Pequenininha, para que ela possa ter o entendimento. E quando ela for um pouco maior, aí passa para o abstrato. Exatamente. Né? Então, essa linguagem... E quem inventou esse tipo de trabalho? Quem que começou com um tipo desse trabalho maravilhoso, né? A equipe de vocês. Sim, não é só a equipe. Esse é um trabalho que Sim. você treina as pessoas de todas as igrejas. Nós temos ministérios como o PEP, nós temos ministérios como a PEC, que vão dando esse subsídio. Sim, sim. É só você imaginar que hoje a criança, a minha netinha, ela tinha 1 ano e pouco, ela já estava com o dedinho no tablet do vô, mexendo. Sei. Você competir colocando a palavra de Deus para a criança com um flanelógrafo, você tem que ter uma criatividade monstruosa para você compartilhar e prender. Né? Então, quando você pega um fantoche e começa a trabalhar com a criança e começa a contar e ela começa a ver o fantoche mexendo na sua mão, aí ela entende que é um amiguinho dela. Entendi. E aí ela começa a trabalhar nessa direção de ter essa compreensão. Tem vários pastores lá também, certo? Da Assembleia, tem pastores de outras denominações também que estão nos ouvindo lá. Viu? Certo. Então, de uma certa maneira, isto é uma linguagem que nos seminários é trabalhada. Sim. O pastor é aquele que também vai gerenciar todo esse trabalho aonde não chega todas essas informações. Sim. Ele precisa ter um preparo para poder orientar essas pessoas dessa maneira. Né? Então a primeira igreja tem feito isso e a irmã Elizabeth, ela foi uma pessoa fundamental na história da igreja. Hoje nós temos apenas um membro fundador vivo, que é a irmã Ruth de Toledo. Dona irmã Ruth. Exatamente. Ela foi batizada no primeiro batismo da primeira igreja e ela continua como membro, foi missionária da Igreja Batista durante 30 anos e hoje voltou para a igreja e nos serve e nos auxilia lá na igreja. Pastor Salovi Bernardo. Só tem que colocar o Júnior. Júnior também? Eu também sou porque Júnior. O Bernardo é o pai. Né? Então, Salovi Bernardo, o pai do senhor, o Bernardo Júnior. Me fala do seu avô, dessa tradição que veio trazendo lá do avô, do papai, chegou no senhor. O meu avô é Antônio Bernardo. E o meu avô, ele foi chamado por Deus trabalhando na roça. E nos momentos que ele podia parar, ele pegava a Bíblia e ia ler. E num momento de leitura da palavra de Deus, ele veio a ter um encontro com Jesus. Né? Não tinha esse trabalho, e aí então ele foi ter. Meu avô é lá foi depois para aquela região lá de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro. E lá então ele desenvolveu todo o seu ministério. Ele foi plantador de igreja. Plantador de igreja. Então,
o meu avô dizia uma frase muito importante, que é o seguinte: quando começa a primeira divergência dentro da igreja, eles já estão prontos para ser igreja. E aí, então, ele deixava a igreja e ia plantar uma outra igreja. Sim. Então, o tempo todo a família foi andando com ele nessa situação de plantar. Uma boa terapia para pastores. Exatamente, plantar igreja. Uma boa terapia, né? Começou a divergência, sai eu vou plantar em outro lugar. Vai plantar em outro lugar, né? Então, sempre caracterizou por plantar igreja. Sim. E dessa maneira veio pessoas do Rio de Janeiro e perguntaram para o meu avô quem gostaria de estudar lá no Colégio Batista. E aí então ele indicou meu pai, Salovi Bernardo, para ir estudar lá. Mas o meu avô teve derrame no púlpito da igreja. Ah, é? É. E ele ficou 20 anos no leito. E esses 20 anos que ele ficou no leito, ele pregava a palavra de Deus no leito. E aí vinha ônibus, caravanas, todo domingo na casa dele para ele pregar. E ele disse uma frase: Deus me tirou o púlpito, mas me deu uma cama para pregar. Né? E aí então ele foi divulgando a palavra de Deus e foi fazendo com que essa palavra pudesse ser feita. Quando eu fui chamado para o ministério, meu pai saiu de São Paulo e foi para o Rio de Janeiro para contar a história. E aí então, quando meu pai chegou lá e contou essa história contou para o meu avô, ele disse: eu já sabia. Como o senhor sabia? Quem veio contar antes de mim? Ué, quem chama? Então quem chama me contou. Meu Deus! Né? E aí então, depois tivemos todo esse tempo na vida. Meu pai escreveu um livro sobre o meu avô, Sua Fé, Seu Tesouro. Né? Então é um livro. Tem esse livro ainda para vender ou não? Tem, eu gostaria de ter. Posso lhe fornecer um. E é uma bênção, porque essa história, de uma certa maneira, marca uma vida que o que Deus faz, quando Deus entra na vida de uma pessoa, transforma a vida da pessoa e faz com que ela possa ser uma pessoa, desde os pescadores rudes, que foram os discípulos de Jesus e se tornaram os grandes mestres, que nos trouxe a palavra de Deus até aqui, até os dias de hoje. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele vai sempre fazer a sua obra através de cada um de nós. Né? E meu pai, então, foi estudar primeiro no Colégio Batista e depois Deus o chamou também para o ministério. Né? E quando chamou para o ministério, então, ele se preparou e ele tinha muito interesse de ser médico, mas Deus disse: não, você vai ser pastor. E aí então ele foi, estudou. Ia curar mais. Exatamente. Mais através da palavra, curar a alma. Exatamente. E aí ele foi, o primeiro ministério dele foi em Marília, onde nasceu toda a família toda nasceu lá. E nesse nascimento de toda a família são 7 irmãs e eu de homem. São 8 filhos. Né? São 8 filhos. E aí Deus veio abençoando a nossa família. Quando eu estava para fazer a administração de empresa na Getúlio Vargas, eu já era líder de um dos grandes conjuntos de música de São Paulo, que era o Som Maior. Né? E aí então Deus disse: eu quero você no ministério. E aí quando Deus me chamou para o ministério, eu não queria ser pastor. Não queria. Porque eu já conhecia essa história do que é ser pastor. Eu sabia todas as dificuldades que você vai enfrentar, todos os problemas, e eu disse: administrar é muito mais fácil. Mas Deus falou: não, você vai ser pastor, e Deus me chamou para ser esse pastor. Pastor Salovi Bernardo Júnior, aconteceu com seu avô, aconteceu com seu pai, aconteceu com você, com o senhor, desculpe-me. E depois também, quando era para vir para Sumaré, a sua filha falou: opa, Deus usou ela, falou: mas para, eu sou bênção para a tua vida. Sou, você é totalmente bênção para a minha vida. E por que não está ouvindo a palavra? E o senhor teve que se deslocar de lá. Então sempre foi Deus colocando na tua vida o que ele queria, a direção daquilo. Que maravilha, hein? Que esse contato, hein? E aí, no ministério, meu filho estava estudando. Eu, desde pequeno, tinha convicção que Deus iria chamar meu filho, mas nunca trabalhei nessa direção.
E aí então ele estava fazendo publicidade e marketing. E aí ao fazer essa faculdade, um dia numa pregação que eu fiz, ele saiu de lá e veio entregar a sua vida para o ministério. E aí ele disse: pai, eu vou parar a minha faculdade e vou para a faculdade teológica. Ele disse: Deus sabe onde te chamou. Sim. E ele sabe que você tem um tempo para terminar, e você vai terminar a sua faculdade, depois você começa uma nova faculdade. Sim. E aí então ele fez isso, e hoje ele está servindo há 6 anos na Igreja Batista de Vila Matilde. Que isso, pastor? Então, são bênçãos que Deus vai fazendo. Deus trabalhou a família inteira, do avô, foi pegando o pai, exatamente, pegando o filho, o filho do filho. Mas as pessoas pensam que isso é uma tradição. Não é. Não. É uma chamada profunda, porque se você não tiver uma chamada para o ministério, você não aguenta o ministério. Sim, pode ter certeza. E essa é uma situação muito... Você está trabalhando com os dramas das famílias, sim, com os conflitos que ela vive, sim, com as situações desesperadoras, com o luto, o nascimento, a enfermidade, o progresso de toda a família. Então, de uma certa maneira, você vê isso acontecendo. Sim. Né? Meu maior ministério foi em São Paulo, que foi 18 anos e 8 meses. Sim. Então, as crianças que eu apresentei na igreja eram crianças que estavam entrando na faculdade. Mas os avós, que eram novos na igreja, já estavam começando a partir. Sim. Então é um drama que você vai vivendo, de pessoas que você ama, que você se relaciona, vendo o ciclo de nascimento e o ciclo de término da vida de cada uma das pessoas que você se relaciona o tempo todo. Então tem que ter um espírito forte. Precisa. Senão não consegue. Pastor, o que o senhor me fala também dos pastores agora, que nós temos visto aí na mídia, e nós temos visto também aqui nas cidades vizinhas, pastores que estão se suicidando, né? Sim. Por quê? Eu vejo também através de chamado, mas sempre tem a visão do senhor sobre isso. O que acontece? Uma das coisas que nós temos que entender... É muito difícil você trabalhar isso. Uma das coisas que nós temos que entender é que pastores são homens. Eles não são pessoas diferentes de qualquer outra pessoa. Uma das coisas que você tem que entender: Deus nos deu a fórmula para se livrar de todas as situações. Sim. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai fazer tudo. Salmo 37. Exatamente. Se você faz isto, você vai conseguir ir se livrando como doses homeopáticas dos seus dramas. Porque Deus diz uma coisa bem clara: você vai ter aflições aqui. Sim. Mas ele venceu e você também vai vencer. Sim. Só que para que isso aconteça, nós temos que lembrar das tribulações que nós passamos. Deus dá uma garantia: ela é leve e ela é momentânea. E produz um eterno peso de glória. Se nós deixarmos Deus ir trabalhando com cada situação que nós enfrentamos, com certeza nós teremos uma saúde mental e uma saúde espiritual. Se nós tivermos uma saúde mental e uma saúde espiritual, lembre-se, o único que tem o direito de pôr o ponto final na nossa vida é Deus. Pode ter certeza. Então, se você decide pôr o ponto final na sua vida, você está antecipando o tempo de Deus. Então, a gente tem que ter uma visão muito clara que Deus é aquele que pega a gente quando cai e nos coloca de pé novamente. Sim. Então, se nós entregarmos essa situação, vai acontecer isso. O grande problema é que muitos pastores, eles não têm os seus mentores. Ele se formou e ele acha que ele é autossuficiente. Não vai se consultar com os mais velhos. E o grande problema é esse: quando a gente se sente que é autossuficiente, a gente não busca ajuda. E se você não busca ajuda, essa situação fica muito complicada. Um dia eu fui conversar, eu pessoalmente, num momento de crise, eu tenho o meu mentor, mas eu fui conversar com um psicólogo. E aí então, com o psicólogo, ele disse: olha, eu vim aqui para conversar sobre 2 coisas. O senhor precisa de uma terapia, pastor? Eu falei: preciso conversar sobre 2 coisas.
está acontecendo, e coloquei toda a situação que estava colocando. E aí ela chegou para mim e disse: pastor, o que o senhor me contou, o macaquinho não é seu. Sim. O senhor está carregando o macaquinho das pessoas nos seus ombros. Sim. Se o senhor continuar carregando o macaquinho das pessoas no seu ombro, Hoffman, você vai afundar. Vai afundar, porque são muitos macaquinhos que vai começar a pesar. Devolva os macaquinhos para as pessoas. Sim. Você tem que fazer uma autoanálise, o quanto na situação você tem a ver. Se você não tem a ver na situação com nada disso, então devolva para a pessoa. Sim. Né? Lembre-se que Jesus foi um mestre de falar isso. Ele recebeu a acusação de todas as pessoas. Sei. E nessas acusações, eu sempre olhei uma situação muito pesada que Jesus vivia. Meu pai mudou todo o enfoque dessa situação. Ele escreveu um livro, e nesse livro diz: em verdade vos digo. Quando ele escreveu esse livro, Em Verdade Vos Digo, ele mostrou claramente que se não tivesse as perguntas dos saduceus e fariseus, nós não teríamos metade das doutrinas que Jesus ensina. Meu Deus. Eu tô sendo evangelizado aqui. Gostoso para ele poder passar isso para os amigos que estão em pavorosa. Então, a gente sente uma pressão o tempo todo, e Jesus, o nosso mestre, simplesmente mostrou de uma forma clara como fazer isso e como sair dessas situações. Sim. Então, você me faz uma pergunta. A pessoa, e principalmente pastores que estão levando à morte, tirando a sua própria vida, eles em algum tempo deixaram de receber esta ajuda do Senhor, não porque o Senhor está oferecendo, mas porque eles recusaram receber essa ajuda. E quando a gente recusa, Deus respeita. Sim. Deus respeita. Sim. Deus não arromba, Deus não força, Ele Deus deu não faz nada. livre-arbítrio, né? Ele deu a escolha para cada um. Mas aqueles que disseram que são seus filhos, Deus também deu para eles a capacidade de viverem uma vida com Ele. Né? Então é fundamental a gente entender, e essa é a mensagem que a gente tem procurado passar para as pessoas. E quando a gente quando a gente passa essa mensagem para as pessoas começam a entender, primeiro, que ela tem no líder uma pessoa que vai ouvir, que vai entender e que pode ajudá-la. Então, o tempo todo eu estou recebendo pessoas em N situações e passando essa verdade para essas pessoas. Principalmente na responsabilidade que hoje eu estou de segundo vice-presidente da Ordem, dos Pastores Batistas de São Paulo, a gente tem essa missão. Mas eu também lido numa situação muito pesada, que é com o Lar Batista de Crianças. O Lar Batista de Crianças hoje tem, são 19 unidades, né? São 1.300 crianças, são 280 funcionários, sendo que aqui em Sumaré a gente cuida de todas essas crianças. São 3 casas lares aqui na cidade de Sumaré. Então, das 19, 3 são aqui da cidade de Sumaré. E o Lar Batista tem escrito a sua história há 78 anos. E nesses 78 anos, a gente tem recebido crianças que são desabrigadas, a família perde o seu poder de ensino sobre a criança, e ela vem para nós. O primeiro passo é estabilizar essa criança. O segundo passo é ver se alguém da família pode receber de volta. Senão, o governo vai trabalhar e a legislatura vai trabalhar, então, arrumando uma nova família para cuidar dessas crianças. E essas crianças, olha, é o motivo da gente viver. Né? Quando eu chego nas unidades, né, é algo que traz muito prazer. Muito prazer mesmo, porque você vê o carinho. Que gostoso conversar, né? Você vê o carinho. E algumas têm ido na igreja batista, na primeira igreja batista. E quando eu as vejo chegando, então a primeira palavra é dizer: eu te amo. E ela fala assim: o senhor nem sabe meu nome, mas eu te amo antes de saber o seu nome. Né? E depois que ela fica sabendo que eu sou pastor da igreja, eu sou
um dos presidentes do Lar Batista, ela fala assim, então o senhor é que está cuidando da gente? Eu falei, não diretamente, mas através de um dos nossos funcionários, a gente está cuidando de vocês e dando o melhor que nós temos. Né? Então, eu louvo a Deus por esse trabalho, 78 anos sendo feito através do Lar Batista de crianças, e que tem uma marca agora na cidade de Sumaré, é o nosso 2º ano aqui na cidade e fazendo esse trabalho. Caindo lá. Bom, eu estou sendo abençoado de ouvir essa... Nossa, é fantástico. É fantástico esse carinho, esse entendimento, essa presteza que o senhor tem, sabe? Eu tenho visto aí pastores aí atormentados, né? Porque ele quer segurar toda a situação para ele, certo? E não pode, e não se aconselha com ninguém achando que é autossuficiente. Não dá né? pra ser. E também não tira férias, não quer descansar, ele quer tocar sozinho, não libera né, para outros também. Ele acha que todos os domingos, todos os dias de culto ele tem que estar presente, certo? E aí sobrecarrega, porque também tem problema de família. Nós temos também as nossas famílias que nós temos que cuidar, nós temos nossos filhos. Né? E aí essa do macaquinho, então o cara está colocando lá macacos e mais macacos, no final acaba ficando doente. Cara. E o que o senhor está me falando aqui, né? Primeiramente, graças a Deus, estou sendo abençoado com essas palavras. Né? E estou chorando né? Por causa de alguns que eu conheço que estão em situação difícil, que não tem esta palavra que o senhor deu aí, de apoio, para que eles possam né, falar, olha, a obra é de Deus, né, não é minha. Né, e eu tenho que seguir os princípios, os padrões, né, para mim poder tocar nessa roça, senão eu vou acabar sobrecarregando e ficando doente. Agora, uma pergunta que eu gostaria. Os pastores que estão passando por essa situação, ele pode procurar um pastor diferente, pode procurar um pastor para... pelo menos o pastor dá essa alavancada, ó, amigão, você está trabalhando demais, certo? Ó, tá na hora de tirar férias, está na hora de passar a bola para o outro, 4, 5 cultos você fica sem, vai passear com a família, vai lanchar, vai no restaurante, pode fazer isso com... É feito, é feito. Por exemplo, no sábado agora, além da reunião dos pastores, a reunião vai começar às 9 horas lá na Primeira do Brás. Sim. Além desta reunião, vai ter reunião com advogados, sim. Reunião com psicólogos, sim. Reunião com mentores, sim. E reunião com médicos. Então, os pastores que forem para a reunião vão passar desde as 9 até as 6 da tarde com esses profissionais que estarão lá para auxiliar. Então, todas as associações estão sendo orientadas dizendo, se você tem algum pastor que está com qualquer tipo de problema, manda ele, o recurso não é problema, ele vai chegar lá e vai receber o tratamento. E se for necessário, ele vai ser ajudado de uma forma pessoal por esses profissionais. Tem que ser só batista ou pode ser de outras denominações? Entre em contato, sim, marca. Hoje é um trabalho para a ordem. Sim, para a certo? ordem. Mas se qualquer pessoa que precisar, sendo um líder religioso, com certeza a gente vai cuidar dele. Tem algum telefone que ele pode entrar em contato? Porque às vezes nós estamos falando com algum que está lá, né, no canto lá, né, chorando. É só você entrar na Ordem dos Pastores Batistas do Estado de São Paulo. Ordem dos Pastores Batistas do Estado de São Paulo. E lá tem todos os nossos contatos e o nosso executivo é o pastor Juraci. Né? Então, você conversando com ele, ele vai trabalhar com você e acertando essa situação para você estar passando nesse... Então você, pastor, que está numa situação dessa, certo? Apesar que ele já deu todos os caminhos aqui, como que você tem que fazer, pastor? Né? Mas se ainda você não captou isso daqui, você pode entrar nesse endereço a qual ele está passando para vocês, para que você possa fazer um tratamento, né? Junto com esses profissionais, tanto físico como espiritual, para que você possa livrar e amanhã não ser mais um do suicídio. Né? Eu quero dizer uma coisa. Eu fui uma dessas pessoas tremendamente compromissada nesses últimos 18 anos e 7 meses antes de vir para Sumaré. E eu trabalhava 16 horas por dia. No dia da minha folga, eu trabalhava o dia todo.
Eu saía geralmente meia-noite e ia conhecer uma cidade de São Paulo, ia ter um contato com os pastores de lá. Então era o tempo todo, né? Férias eu sempre tirei. As férias só não resolvem o seu problema. Depende da carga que você põe, as suas férias se vai rapidinho no trabalho que você faz. Hoje eu tenho uma consciência que eu não posso trabalhar mais do que 12 horas. Sim. Então, eu me limitei nessa situação para fazer aquilo que eu posso e que eu consigo. Então, você tem que olhar para a sua agenda e seu horário e dizer, sou escravo da minha agenda e do meu horário, ou eu é que controlo a minha agenda e meu horário. Qualidade de vida, mesmo trabalhando 16 horas, sempre tive, porque meus filhos estavam comigo no ministério. Sim. Se eles não tivessem, eu era um pai ausente. Sim. Então, é fundamental você entender como é que a sua família está sendo tratada. E lembre-se de um detalhe. Deus disse, se a sua família não é tratada, você é pior do que o descrente. Pode ter certeza. Que negou a fé. Então não adianta você correr na igreja e dar tudo para a igreja e a sua família não ser a primeira atenção dos seus alvos. Lembre-se, a sua primeira ovelha é a sua esposa. A minha mulher me cobra isso. Exatamente. Os seus filhos vêm logo depois da sua esposa. Sim. E depois vem a igreja. Sim. Então você tem que entender que você precisa dar essa assistência. E é isso que a gente precisa entender, que quando a gente começa a trabalhar formando líderes, como na Igreja Batista a gente faz, a gente vê esse pessoal saindo. Eu já saí várias vezes sendo pastor de Sumaré e o pessoal fica brincando comigo. Quantas férias você tem em Sumaré? Né? Eu falei, todas que eu preciso. Né? E aí, então eles falam assim, mas isso é Sumaré que te dá? Eu falei, Sumaré me dá. Sim. E isso, de uma certa maneira, é bênção. Mas eu nunca passei de 30 dias. É que eu programo as minhas férias através dessa situação e isso vai abençoando. Então, a primeira igreja batista está aqui na Antônio Jorge Chebab, 1023, e ela está para te receber também. Temos o nosso culto da noite no site, no Facebook. Você pode nos acompanhar, você pode estar junto. Você pode passar. Passando, né? Então é só procurar Primeira Igreja Batista em Sumaré, olhar o Face e que você vai nos acompanhar tudo aquilo que vai sendo feito e vai sendo falado. Uma coisa que é importante é você entender que a igreja está na sua cidade, está na sua vida para te abençoar. Você entendeu o que eu falei? A igreja. Eu não botei placa de nenhuma igreja. Sim. Se você tem um encontro com Deus e Ele é seu Pai, o ministério que Jesus veio plantar foi a salvação em primeiro lugar e a segunda, a igreja. Você sem igreja, você não tem o melhor do que Deus preparou. A igreja existe na sua vida para você servir aos outros e para adorar a Deus. Então quando você sai e vai para a igreja, a primeira pergunta que você tem que fazer é, eu vou me encontrar com Deus e lá com a família, com o corpo, nós vamos adorar a Deus. E quando você sai do culto, você tem que fazer uma pergunta sincera. Deus, que nota que eu recebi? Se você não recebeu nota boa da parte de Deus, me desculpe, você não adorou. Porque algumas pessoas vão na igreja para assistir o culto. E quando elas vão para assistir o culto, criticam a mensagem, criticam o louvor, criticam a demora, criticam o banco, criticam tudo. Sim. Mas quando ela vai adorar a Deus, lá na África, eles estão sentados no chão. Sim. E estão adorando a Deus com a alegria da presença de Deus. Sim. Não tem nada do conforto que hoje nós temos nas igrejas e reclamam de tudo. Então é muito importante que você tenha em mente qual é o seu objetivo ao ir na igreja. Se você vai buscar Deus, você vai encontrar com Deus. Cada encontro na igreja é um encontro que Deus marcou com você. E se você tiver isso na sua mente e no seu coração, você vai sair abençoado. Então, é fundamental que essa história de 70 anos, que está marcando a cidade de Sumaré, eu ia perguntar agora para o senhor. É algo que é fenomenal. Né? Eu louvo a Deus por todos os pastores que me antecederam. Sim. E sei que
Um dia meu ministério termina na Sim. igreja e outro virá até aquele momento em que Cristo vai vir e levar a sua igreja para Sim. consigo. A pergunta é, quer você, estando nesse momento que Cristo vem nos buscar, quer você estando no momento que Cristo vem te buscar pessoalmente, a minha pergunta é, você está preparado para ir? Muito forte isso daí. Pastor, eu vejo aqui o que Jetro fez para Moisés. E acho que o senhor transmitiu o que Jetro, né, fez para Moisés. Separar em grupos, pedir a direção, senão não aguenta. Não é. Agora, voltando um pouco, eu queria que o senhor falasse só dos 70 anos, que nosso tempo já está quase limitando, desse festejo desses 70 anos agora da igreja. Eu gostaria que o senhor fizesse convite aí para aqueles que querem estar presentes junto com vocês. Durante todo este mês, nós celebramos cada domingo, desde o primeiro domingo, a cada domingo nós celebramos com uma das igrejas filhas. Sim. Então, eles vieram, estiveram conosco. E agora, no próximo domingo, às 19h30, nós teremos a igreja filha mais nova, que é a Igreja Batista Rocha Eterna. Sim. O pastor Roberto vai estar com a sua igreja conosco e nós vamos então ter essa celebração e essa festa que nós vamos ter, onde vai estar o bolo, vai estar o bolo salgado. Sim. E todos vocês estão convidados para estar participando dessa celebração. Hoffman, você também é nosso convidado. Se puder estar, vai ser um prazer. Zolão, você também está convidado para estar conosco. Então, o que eu espero é que nessa celebração a gente fique muito feliz por essa situação do que Deus fez. Então, hoje nós estamos dizendo o que o povo disse nos Salmos. Sim, grandes coisas fez por nós. Sim. E por isso nós estamos alegres. E até o Instituto Pro Memória marcou a nossa igreja como uma das 3 deste ano que serão homenageados. Sim, E isso sim. é motivo de grande alegria para nós ter esse reconhecimento. Quando completamos 63, também o Instituto Pro Memória fez a celebração da primeira igreja, né? Então nós louvamos a Deus por destacar isto e nós nos sentimos pessoas reconhecidas pela cidade nesse sentido de estar participando dessa história que está sendo escrita. E também gravado agora aí, até quando Jesus vier buscar, está gravado aqui o senhor falando. Certo. Pastor, pena, né, que o nosso tempo já está chegando aqui o relógio ele não para, né? Que nem na igreja, quando o culto está gostoso, né, que Deus está falando, o relógio está limpando. Eu queria agradecer também o pastor por ter aceito o nosso convite, né, da nossa equipe, e de tê-lo aqui. E esta mensagem que o senhor passou aqui fez o apresentador aqui chorar, certo? Muito maravilhosa. Vou assistir isso daí umas 10 vezes, porque eu tenho que aprender. Aí tem um aprendizado muito grande, né? Um aprendizado. Vou passar também para o Conselho de Pastores lá no Odessa, que é o Copeno, o qual faço parte também lá, certo? Para eles ouvirem essa gravação. São grupos de pastores de outras denominações, né? Também se reúnem, porque olha, hoje Deus falou aqui nesse local. E deu a direção para aqueles que estão à frente de uma congregação, certo? Para dirigir uma congregação, e aqueles que querem ultrapassar, certo, a barreira, não parando nas horas certas que Deus tem determinado para parar. E aí causa aí um transtorno tanto para a igreja, né? Tanto um transtorno para ele como para a família, que acaba adoecendo, acaba fazendo alguma coisa que desagrada. Então eu gostaria agora das suas considerações finais e dizer: o senhor vai voltar aqui, o senhor falar mais coisas, e aí o senhor vai começar a dar umas aulas aqui para nós aqui. Eu gostaria que o senhor voltasse daqui uns dias aí. Eu estou pedindo aí para... Eu vou pessoalmente chamá-lo para o senhor vir aqui para passar essas mensagens, uma mensagem... Nossa, está no meu coração isso daí. Eu acredito de quem
quem ouviu esta mensagem. Então, suas considerações finais. Mas antes de fazer, Fica à vontade. Ralphman, eu quero dizer uma coisa muito E se importante. quiser fazer uma oração também, à vontade. Eu quero fazer um convite. Hoje eu estou como presidente e diretor da Teológica de Campinas. Sim. Eu acho interessante. Todos os profissionais liberais estão se atualizando. Sim. Estão se aprofundando no conhecimento. Sim. E eu não vejo os pastores fazendo isso. Ah, Então, eu quero te dizer que lá na Teológica, você pode entrar e fazer a sua reciclagem, fazer o seu aprofundar em uma área ou outra, Sim, muito para que você então tenha condição de dar cada vez melhor para o povo que você apacenta. Sim. Se nós não nos alimentarmos, nós não temos o que dar. Pode ter certeza. Então, o que nós temos trabalhado com a liderança da nossa igreja é exatamente isso. Você é responsável por se atualizar sempre. Sim. O meu pastor, ele disse uma coisa para mim muito importante, que foi o pastor José dos Reis Pereira, um grande jornalista, um grande editor. Ele disse o seguinte: tenha na sua mão direita a palavra de Deus, mas na esquerda toda a informação que você puder acessar. Sim, importantíssimo. Se você não tem isso, você não cresce. E eu quero agradecer a Deus, primeiro, por ser o pastor atual da primeira igreja e de estar servindo. Uma vez, uma pessoa chegou para mim e disse: eu quero ser pastor também. Eu falei: por que você quer ser pastor? Por duas coisas. Eu falei: ok, só trabalha no domingo e manda em todo mundo. Ele não sabe. Ele era uma criança e disse: olha, não vai funcionar isso. Não tem relógio ponto. Não vai funcionar isso. Eu quero te dizer que, primeiro, o pastor, se ele não for isto, ele não é pastor. O pastor é servo de todos. De todos. Jesus, na sua última ação, ele pegou a toalha, pegou a bacia e foi lavar o pé de todos os discípulos. Pedro disse: de maneira nenhuma você vai lavar. Se você não permitir que eu lave seus pés, você não terá parte comigo. Então o pastor é aquele que serve. Sim. É aquele que serve. E além de ser aquele que serve, é aquele que ao mesmo tempo é o ombro para todos estarem buscando o consolo e o conforto. E também é aquele que tem a ciência e a experiência e a palavra de Deus para aconselhar. Então o pastor precisa dessas coisas na sua vida e ele tem que buscar o tempo todo. Há 23 anos eu comecei um projeto. Nas minhas férias é para eu buscar a palavra de Deus e ter a palavra de Deus na minha vida. Que isso, muito bom. Esse ano eu tirei 16 dias de férias. Eu fui num lugar que é um espetáculo. Eu nunca fui num lugar tão luxuoso como eu fui dessa vez. Eu fui em Punta Cana. Eu tive 16 dias num hotel que é esplêndido, Hard Rock. Nesses 16 dias, eu passei lendo e ouvindo a palavra de Deus inteira. Às 3 horas da madrugada, quando eu estava voltando para chegar em São Paulo, eu estava terminando de ouvir o último capítulo da palavra de Deus e eu pude agradecer: Senhor, obrigado por essa experiência e esse contato com o Senhor fenomenal. Então, se você é aquele que tem necessidade de se alimentar da palavra de Deus, você é aquele que tem autoridade para expor a palavra de Deus aos outros. Então, eu agradeço esse privilégio, agradeço essa oportunidade de falar da primeira igreja. Eu não sei se o senhor gostaria de fazer uma oração. Ok. É o que eu gostaria que o senhor fizesse. Certo. Então, para vamos abençoar todos que estão nos ouvindo. Ó Pai, eu quero te agradecer por tua bênção. Sim, Deus. Esse é o dia que o Senhor fez e junto com esse dia o Senhor nos dá uma missão de nos alegrarmos. E eu te louvo e te agradeço porque a alegria que acontece na vida dos teus filhos não acontece pelas coisas que acontecem. A alegria é um fruto do teu Espírito. E eu quero te pedir que esse fruto do teu Espírito possa estar na vida de todos os teus filhos e que possa ser desenvolvido para a honra e para a glória do teu santo nome. Agradeço a Deus pela nossa cidade. Agradeço a Deus pelas autoridades que a governam. Põe a tua mão sobre suas vidas, abençoa-os, proteja-os,
Guarda-os e que eles possam pensar por que foram eleitos e possam servir da melhor forma possível a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil e também o mundo todo. Mas, ó Pai, nos desperta, porque o Senhor nos colocou aqui como seus atalaias e seus embaixadores. E que possamos levar esta mensagem. Eu não sei quais pessoas que vão ouvir o que ouviram nesta manhã, mas que a Tua palavra toque em seus corações. Que essa linda história da primeira Igreja Batista de Sumaré possa fazer com que as pessoas que têm algum tipo de barreira possam buscar ter um encontro contigo. E que eles possam, nas suas igrejas, procurarem te servir e te adorar, lembrando que estão prestando um culto a ti. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz e pela maneira como o Senhor faz. Obrigado, ó Pai, por esta associação Pro Memória, que possa estar registrado sempre pessoas que estão, de uma certa maneira, contribuindo com a história de Sumaré. Eu que conheço essa cidade há 50 anos, eu louvo e agradeço pelo privilégio de hoje ser um cidadão dessa cidade. Por tudo isso eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Bom, eu quero agradecer também aos internautas pelo suporte que nos dá através dessa programação. Quero agradecer a Deus pela condução desse trabalho e dizer, né, que ficamos por aqui. Até breve e um forte abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.